Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é realizar a solução do exercício proposto dentro da disciplina de processamento digital de sinais, e o exercício ele envolve a aplicação da regra de L'Hopital. Bom, a regra de L'Hopital ela é uma maneira de determinar alguns limites que, quando você aplica o valor do limite na função, você cai num problema que você aplica o limite dentro de uma função racional, e se você aplicar o valor, ele dá alguma coisa indeterminada, como zero sobre zero ou infinito por infinito. A regra de L'Hopital, então, ela diz que você pode calcular o limite para esse mesmo valor de uma razão entre a derivada do numerador e a derivada do denominador tomada em relação à variável a qual você vai aplicar o limite. Então, o enunciado do exercício, ele diz: durante sua vida acadêmica, uma das primeiras identidades do cálculo diferencial integral, aquela disciplina que todo mundo adora, ensinadas é o limite quando x tende a zero, igual a, abre parênteses, 1 mais x, fecha parênteses, tudo isso elevado a 1 sobre x é igual a e, que é a base do logaritmo neperiano. Esse é um limite bastante interessante para você realmente introduzir o conceito de limites, que aquela variável x que você está substituindo, ela tende a zero, mas ela não é igual a zero. Se você fizer uma análise bem tacanha aqui dessa função a qual você deseja aplicar o limite, e digamos que a gente aplicasse para x igual a zero ali, realmente, a soma de 1 mais 0 daria simplesmente 1. E se você pegar 1 e elevar a infinito, a princípio isso continuaria sendo igual a 1. Então, eu caí nessa pegadinha na minha primeira aula de cálculo. Quando o professor colocou esse limite, eu achei que ele era igual a 1. E, fundamentalmente, esse limite ele não é igual a 1, ele é igual a e. Isso é bastante importante para a gente perceber que, quando a gente calcula um limite, a gente não está simplesmente substituindo x igual a zero, mas sim tentando colocar uma constante ali de magnitude mais próxima ao limite que você está tentando aproximar. Geralmente esse limite ele é colocado no quadro da aula de cálculo e as pessoas tomam ele como um dogma, que não pode ser questionado. Então, infelizmente, muitos alunos aceitam esse resultado como verdadeiro sem nunca questionar a sua validade. Se isso é verdade, de onde está vindo esse limite. Então, o exercício envolve o uso da regra de L'Hopital para demonstrar esta identidade. Então, segue o líder. Então, antes de partir para a solução do exercício propriamente dita, esse limite ele tem uma origem bastante interessante. Digamos que você empreste o dinheiro para uma pessoa e você saiba que essa pessoa ela só vai devolver esse dinheiro que você emprestou hoje daqui a um ano. Geralmente, quando você empresta dinheiro para devolver no futuro, você precisa devolver uma quantia superior à quantia que você emprestou, baseado numa taxa de juros, uma taxa de interesse. Você pode encontrar isso com alguns nomes diferentes. Então, digamos que você faça esse empréstimo para o seu amigo, você sabe que ele só vai conseguir devolver esse dinheiro daqui a um ano, e você seja um cara bem sacana e diga: eu quero uma taxa de juros de 100% ao ano. Ou seja, após passado um ano, você quer o dobro da quantia que você emprestou lá para, sei lá, um passe de RU, alguma coisa assim. E a gente está nessa condição que você sabe que o cara só vai conseguir te devolver esse
dinheiro após um ano. Ele não pode devolver daqui a 6 meses nem a um mês. É impossível isso acontecer. Aí digamos que seu amigo ache, mas essa taxa de 100% de juros ao ano é abusiva. Você pode negociar com ele. Ao invés de uma taxa de 100%, eu posso fazer uma taxa, digamos, de, sei lá, 0,5% a cada 6 meses. A pergunta inicialmente que você vai fazer é: seu amigo vai ter que devolver mais dinheiro ou menos dinheiro se você trocar essa condição inicial de 100% de juros ao ano ou 0,5% a cada 6 meses. Então aqui eu tenho no início desse script aqui do Google Colab um códigozinho aqui para calcular quanto seria o valor, um multiplicador pelo valor que seu amigo precisaria devolver. A princípio a gente coloca aqui 1 para representar aqui uma taxa de 100% ao ano. Isso vocês devem ter aprendido na aula de economia. Sem segredo aqui, se você tiver nessa condição de 100% de juros ao ano, seu amigo ele precisa devolver 2 vezes o que foi emprestado. Agora digamos que você coloque essa condição nova aqui, que seja 0,5, ou seja, 50% de juros ao mês. Ao mês não, ao semestre. Então se a gente verificar aqui, você sabe que ele não vai devolver o dinheiro após passados 6 meses. Ele só vai conseguir devolver esse dinheiro um ano passado o empréstimo. Então os juros ele vai ser aplicado 2 vezes, ao primeiro semestre e ao segundo semestre. Então, verificando quanto que seu amigo precisaria devolver, ele vai ter que devolver 2,25 do empréstimo inicial. Quer dizer, se a situação já era ruim inicialmente, ela ficou pior ainda. Digamos que a gente queira testar, por exemplo, pode colocar então juros de 25% por trimestre. Então ele vai ser aplicado 4 vezes, só que ele é uma taxa de juros menor. Vamos dizer se isso aumenta ou diminui. E para surpresa de ninguém, agora ele vai ter que devolver 2,44140625. Quer dizer, ele vai ter que devolver ainda mais dinheiro. Se a gente começar a diminuir esse período de incidência de juros e por consequência também diminuindo a taxa de juros, por exemplo, 0,01, então esse juros ele vai ser aplicado um total de 100 vezes. Então seu amigo teria que te devolver 2,7048. E conforme a gente vai diminuindo esse valor, a gente vai se aproximando daquela constante que ela é igual a E. Então existe essa outra interpretação daquele limite, que seria o que aconteceria se você pegasse esse investimento que ele teria, por exemplo, 100% de taxa de juros ao ano, e ao invés de aplicar essa taxa de juros anualmente, você tivesse como se fosse um investimento que a cada incremento infinitesimal de tempo você aplicasse uma taxa de juros que também ela vai ser muito pequena. Ao final desse período, a quantidade que esse dinheiro iria render ou que esse empréstimo iria ter de taxa adicional, ele vai tender àquela constante E, que é a base do logaritmo neperiano ou logaritmo natural.
Então aqui a gente teria a solução propriamente dita do exercício. Que você deseja determinar, então é um limite, o x tende a zero, 1 mais x elevado a 1 sobre x, e digamos que isso aqui seja igual a um limite L qualquer. Entretanto, nesse ponto a gente não conhece qual que é o valor desse L. Geralmente, quando você tem alguma equação que tenha esses termos exponenciais da função na qual você quer tratar, geralmente é mais simples você tentar trabalhar esse tipo de equação aplicando uma função logarítmica em cima desse tipo de função. Então, ao invés de a gente determinar o L a princípio, o que a gente pode fazer é determinar quem que é o logaritmo neperiano de L, e por tabela isso aqui é o limite quando x tende a zero. Aqui eu não posso esquecer do logaritmo neperiano. Do logaritmo neperiano de 1 mais x elevado a 1 sobre x. E a principal razão da gente trabalhar com o logaritmo neperiano é que quando você tem, por exemplo, aqui eu estou usando o logaritmo neperiano, mas poderia ser o logaritmo em qualquer base, de uma a elevado a b, existe uma propriedade que diz que isso aqui é o b vezes o logaritmo neperiano de a. Bastante simples. Então, aplicando a propriedade em azul, esse termo aqui, logaritmo neperiano de 1 mais x elevado a 1 sobre x, a gente conclui que esse logaritmo neperiano de L ele é igual ao limite quando x tende a zero do logaritmo neperiano de 1 mais x. E esse termo 1 sobre x ele vai passar aqui multiplicando conforme aqui a propriedade. E se eu multiplicar por 1 sobre x, é dizer a mesma coisa que eu estou pegando isso tudo aqui e dividindo por x. Vamos pensar um pouco aqui sobre o que a gente tem aqui. A gente tem um logaritmo neperiano de 1 mais x. Quando x tende a zero, 1 mais x tende a 1. E logaritmo neperiano você tem que pensar assim, e elevado a qual número que daria igual a 1. E esse número seria igual a zero. Portanto, logaritmo neperiano de 1 mais x quando x tende a zero, tende a zero. E no denominador você tem x, quando x tende a zero, x tende a zero. Então você teria, a princípio, ali uma divisão de 0 sobre 0, que é uma indeterminação matemática. Entretanto, a gente sabe que esse limite ele é determinado. Portanto, a gente pode aplicar a regra de L'Hopital sobre essa função para determinar o valor deste limite. Aplicando então a regra de L'Hopital, o limite ele é aplicado sobre ou tendendo ao mesmo valor, e você precisa tirar então as derivadas do numerador e as derivadas do denominador. No caso, você teria aqui derivada de logaritmo neperiano, te daria aqui 1 sobre 1 mais x, aplicando regra da cadeia, derivada de 1 mais x, derivada de 1 daria 0, derivada de x daria 1, então seria 1 sobre x multiplicado por 1. Derivada do denominador seria a derivada de x sobre derivada de x, aliás, de x sobre dx, que daria igual a 1.
E agora é fácil a gente aplicar esse limite. Quando x tende a zero, a gente precisa substituir ele somente aqui. Então ficaria 1 sobre 1 mais alguma coisa infinitesimal, que vai te dar aproximadamente 1 dividido por 1. E, portanto, esse limite ele seria igual a 1. Entretanto, o que a gente está determinando aqui, a gente sempre tem que lembrar, o logaritmo neperiano de L, que L é o limite o qual a gente quer determinar. Para a gente voltar esse logaritmo neperiano de L a L, a gente precisa aplicar a função inversa desse logaritmo que a gente utilizou para transformar L em logaritmo neperiano de L. No caso do logaritmo neperiano, isso seria uma função exponencial de x, por exemplo. Caso você utilizasse outra base de logaritmo, seria essa outra base elevado a x. Para o exercício ficar mais simples, o logaritmo neperiano acabou sendo utilizado. Então aqui vou escrever aqui em outra cor a propriedade. Em verde. Então, se você pegar a exponencial do logaritmo neperiano de L, por exemplo, isso que volta a ser o L. Portanto, esse limite que a gente quer determinar, ele vai ser a exponencial do logaritmo neperiano de L, que ele é igual a 1, que a gente determinou aqui atrás. E, portanto, L é igual a E, como queríamos demonstrar. Eu espero que vocês tenham considerado um exercício interessante e até a próxima.